O desenvolvimento de uma cidade passa por pequenas e grandes empresas. E hoje nós vamos conhecer a história de uma panificadora, de uma padaria aqui em Serafina Correia, uma das primeiras padarias a se instalar neste município. Osmar Valar nos conta um pouquinho mais de como foi o início. Bem, eu nasci em Mussum, vim para Serafina no ano de 1960, com um senhor que veio, que era muito amigo do meu pai, que a gente morava lá em Mussum, e ele me trouxe para cá e eu fiquei com ele trabalhando na época na casa dele. Era o senhor Jaime João Rota, que hoje eu considero ele como, ele está em memória, considerei ele como meu segundo pai. Ele me criou, me deu estudo e trabalhava com ele na casa dele, serviços domésticos, passava pano, lustrava e essas coisas todas. E puxava água, porque não tinha água, tinha que ir na bica, que ficava uns 200 metros longe da casa dele. Então o que eu fazia? 2 latas de querosene, aquelas de galão de 18 litros, ia buscar água e levava na caixa que tinha uma caixa d'água lá, e todos os dias enchia a caixa, usava para tomar banho, para fazer comida, coisa. Bom, ele me deu estudo, estudava no grupo escolar Carneiro de Campo, à tarde, e ele marcava quanto tempo eu levava do grupo escolar até chegar em casa, que eu tinha os deveres para fazer, que era diariamente. Isso aí levava 5 minutos, então a aula terminava às 5 horas, 5 e 5 tinha que estar lá, tudo assim. Bom, tudo bem. Aí foram passando-se uns anos lá com ele, aprendi muita coisa com ele. Ele ia pegar carro em Porto Alegre, vendia aqui, era tudo carro revisado por ele. Ele me deu, assim, para os colonos, coisa boa, né? Que não se preocupava com nada. E aí, passaram-se uns anos e ele dizia assim, eu acho que eu vou botar uma padaria e vou convidar tua família, teu pai, tua mãe, que vim para Serafina. Então foi no ano 1962. Em outubro, dia 1º de outubro de 1962, foi colocada essa padaria aqui em Serafina. Aí veio meus pais com uma vaquinha, uma mula e algumas panelas, alguma coisa, né? Que nós éramos uma família pobre. E a gente veio para Serafina na casa de um senhor que ele colocou essa padaria e deu trabalho para nós. Ele deu uma parte, quer dizer, ele era o dono e nós trabalhávamos com ele. Então, meu pai e minha mãe aprenderam a fazer pão, amassar, era tudo, não tinha máquinas nenhuma, era um cilindro que tinha que tocar à mão ou com motorzinho, esses motores que tem, que com correia, né? Que até na época era o seu César Piccoli que vendia esses motores, essas correias, quando quebrava os grampos, ia sempre na casa do seu César Piccoli, que ele vendia máquinas. E daí tinha que fazer entrega. Então eu tinha uma charrete, e essa mula que veio de lá de baixo, casualmente, ela era tão mansa que não se assustava, né? Então eu saía com ela entregar pão nas casas, ia em todas as casas entregar pão. Ia até lá no bairro Aparecida, ia até na linha 10ª e fazia entrega de pão. Então o meu pai e minha mãe faziam e eu ia entregar na época. Aí foram se passando anos, foi uns 5, 6 anos, até eu tinha 12 anos. Até os 17, 18 anos, até completar a idade para poder fazer carteira de motorista. Aí meu pai comprou uma Vemaguete, DKV Vemag, uma Vemaguete, que ela abria a porta para frente, assim, abria a porta pela frente, assim.
E aí depois comecei a fazer entrega com um carrinho assim de Covemaguete. Mas porque a minha vida foi essa, né? Aí que eu conhecia que o desenvolvimento de Serafina, porque na época ali tinha poucas casas, poucas ruas, não tinha calçamento. Então, era pó. Pô, vinha muito caminhão de porcos que traziam de Cerro Largo, de Santa Rosa, que vinham entregar aqui no frigorífico Ideal. Então foi que eu me lembro muito bem. Descarregavam os porcos aqui, iam aqui no posto do Socol lavar, né? Que tinha lavagem aí. E aí esses motoristas aí, eles almoçavam em uma churrascaria que tinha ali na rodoviária, que era do Nelson Alban. Ele e a dona Terezinha tocavam naquela época ainda com churrascaria. Então iam aí, comiam, depois seguiam viagem. E hoje estou aqui em Serafina, trabalhei 56 anos nessa padaria. A gente foi desenvolvendo, passamos crise, muita crise que eu me recordo. Era a crise do trigo, crise do petróleo, crise que teve uma época lá em 86 do Sarney, juros altos, era uma inflação de louco, passamos e sei que a gente sofreu muito. Eu me lembro muito bem que eu somos 9, a família de 9 irmãos, a gente sofreu muito no começo. A gente sofreu muito. Eu digo que a gente não tinha assim uma abundância, porque a gente trabalhava era para um senhor. E a gente hoje a gente está um pouquinho melhor porque a gente trabalhou. Suor do nosso trabalho, suor de uma família. 56 anos que eu trabalhei, ainda hoje existe, ainda tem a padaria, alugamos porque foi muito trabalho, cansamos. Então hoje estamos aí, em Serafina Corrêa, cidade de progresso, uma cidade de futuro. E no vídeo de hoje você acompanhou mais uma memória viva de Serafina Corrêa, um projeto do Gauchinho.com em parceria com a Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa e o jornal O Estafeta Informe Regional. Nos vemos amanhã.